Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em casa. Uma alegria estar aqui para nós falarmos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Como os irmãos devem saber, durante este trimestre, nós estivemos estudando os livros de Josué, Juízes e Ruth. E hoje nós temos uma EBD especial, uma EBD de encerramento do trimestre, para nós fecharmos as nossas lições e avançarmos para o novo conteúdo que está vindo. E hoje a gente vai ter a participação especial dos nossos professores de EBD, cada qual vai trazer uma palavrinha, uma reflexão, para a gente ir um pouquinho para além da revista. É difícil ir muito para além, porque foram muitas lições e com temas dos mais variados. Se a gente olhar em retrospectiva, várias questões importantes foram vistas aqui. Várias lições, várias histórias, Algumas foram divididas em dois, como, por exemplo, Sansão. Sansão, não tivemos uma lição só sobre Sansão, mas Sansão merecia uma lição só para ele, mas não dá tempo, não dá espaço para isso. Mas a gente tem esse momento agora para a gente pensar um pouquinho para além, para a gente refletir, para a gente conversar. Eu gostaria de convidar aqui o nosso primeiro professor para estar orando por esse momento e trazendo a palavra sobre o primeiro tema. Ele vai falar sobre a lição Comprometidos com o Passado. Pastor Antônio, por favor, vem aqui à frente. Pastor Antônio, nosso professor dos 60 mais. Interessados, dizer. 60 mais interessados, né? Bem que eu vi que alguns não têm 60 anos ainda, mas aparecem aqui na aula. E é uma alegria tê-lo conosco. Vou pedir para o senhor orar, abençoando esse momento, e daí já dá início à primeira lição. Obrigado, pastor. Pai Celeste, agradecemos a Ti de todo o nosso coração por essa manhã dadivosa e bela que o Senhor nos concede, que nos outorga em Sua graça. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, da nossa igreja Lindóia. Abençoa os professores que envidam esforços para cumprir a missão sacra do dever, da docência, do ensino da Tua Palavra. Abençoa o pastor Viribaldo, nosso superintendente, e os alunos, de forma que tenhamos uma manhã agradável, prazerosa, em comunhão contigo. E a nossa prece devota e sincera em Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Eu falei para o pastor Viribaldo, eu vou olhar bem o horário ali, são 9h33. E eu falei para ele uma experiência que tive. E eu não gosto de falar de mim mesmo, mas foi uma coisa, lembrei a ele hoje de manhã. Eu disse, olha, eu cheguei atrasado, primeiro dia de aula na universidade nos Estados Unidos. Professor, o maior hebraísta do mundo, o maior professor de hebraico do mundo, muito conhecido, Dr. Walter Kaiser Jr. Cheguei 7 minutos atrasado, morava longe da universidade, não conhecia bem os Estados Unidos, tinha que pegar até um pedaço da rodovia para ir para a universidade. Cheguei lá 7 minutos atrasados. Aí bati na porta, tinha um vidro assim para ver o professor e a classe lá na universidade. Ele veio na porta, abriu e começou comigo em inglês. Quem é você? Eu sou aluno aqui na universidade, nesse curso de mestrado, e estou matriculado na sua matéria. Ele disse, volte para casa, você chegou 7 minutos atrasado. Aqui o professor chega atrasado meia hora, os alunos 50 minutos. Então é comum isso no Brasil. Mas lá fora, tudo just on time. Tudo tem que ser no horário certo. Então, 9h34. Como me deu 5 minutos, vou olhar ali. Quando falou 9h39, cravado, pode fazer assim, professor? E eu espero que os demais façam também. Você deu 5 minutos. É verdade? Então, 9h35. Então, o assunto de hoje, comprometidos com o passado. Esse é um dos assuntos da nossa escola bíblica dominical. Por que eu escolhi esse assunto? Por causa da relevância desse assunto. O superintendente perguntou quem queria abordar um assunto e que tema abordaria. Todos os temas são relevantes. Mas quando pensamos em termos de cristianismo e da nossa fé judaico-cristã, nós somos uma fé alicerçada em valores do passado. Nós somos uma fé que crê em valores absolutos, o que a filosofia chama de axiomas. O que é axioma na filosofia? Tem um professor de filosofia ali, Moreno. Axioma é um valor tido como absoluto. Então, o cristianismo é uma religião axiomática. Nós cremos em valores axiomáticos, valores absolutos.
Para nós é absoluto que só Jesus salva, que só Jesus é o caminho. É absoluto crer na morte vicária de Jesus, substitutivo por todos nós. É um absoluto crer na sua ressurreição. É um absoluto crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É um absoluto crer na realidade pós-morte, de céu e inferno. É absoluto crer que vai ter o último dia, o juízo final. É absoluto crer na dupla natureza de Jesus, que ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Vero homo, vero Deo, como diz em latim. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, conforme declarou o credo de Nicéia, no ano 325. Então, crer no passado. No ano 1992, eu vou só ler um texto muito conciso, muito lacônico. Esse texto, marquei aqui. Eu tinha marcado 2 textos, mas vou ler só esse texto do livro dos Salmos. Nos Salmos 78, o rei Davi diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os feitos do Senhor e as maravilhas que fez. Então vejam bem, a preocupação judaica é em falar dos valores do passado às gerações vindouras. Em 1992 foi lançado o livro no mundo e foi um best-seller mundial naquele ano, de um grande historiador, possivelmente o professor Viribaldo conhece, porque ele é historiador também. Um grande historiador, o Dr. Paul Johnson. Paul Johnson é um dos maiores historiadores do mundo no século XX. Ele tem vários livros, uma história do povo inglês, uma história do mundo ocidental, da civilização ocidental. Mas ele escreveu um livro em 92, foi o livro mais lido segundo a revista New York Times, Estados Unidos. O livro é uma história do povo hebreu. E ele vai dizer por quê. Ele diz, porque eu era simpático ao nazismo na Segunda Guerra Mundial. Mas agora eu redescobri a minha fé, tive um encontro com Deus. E eu quero conhecer o povo que deu origem à minha fé cristã. E ele diz a razão por que o povo de Israel sobreviveu. Ele diz, porque é um povo alicerçado nos valores do passado. Porque é um povo que jamais, mesmo apesar das perseguições e atrocidades da história, não esqueceu a sua crença nem o seu Deus. Porque é um povo que teima em resistir. Teima em ser perseverante, em ser resiliente. Ele vai dizer essas 3 causas que conduziram a escrever o livro. Então, comprometidos com o passado. O cristianismo é comprometido com o passado, vocês também e nós também. A nossa fé é alicerçada de um homem chamado Jesus de Nazaré, que viveu há 2 mil anos passados. E o que ele ensinou para nós é determinante. É condição sine qua non para que sejamos felizes e abençoados. Então, a nossa fé é baseada nas areias da Galileia, nos pés empoeirados dos apóstolos, cuja fé atravessou os séculos e chegou até nós. Então não há como viver o cristianismo hoje sem pensar que a nossa fé está alicerçada no passado. Não esqueçamos disso. 9h38, falta 1 minuto. Então, portanto, não me esqueça. A palavra de Deus diz em Zacarias, não removeis os marcos antigos que vos legaram nossos pais. E nós temos tantos hinos belos do cantor cristão. Um deles é Deus dos antigos, cuja forte mão rege seu braço rumo à amplidão. Essa é a nossa fé. Essa é a sua fé. Esta é a minha fé. 9h39, cravados, 5 minutos. Deus, eu estou dizendo isso porque eu vou cobrar dos outros. Me deram 5 minutos, são 5 minutos. Verdade, são 5 minutos mesmo. Deus os abençoe, Deus os derrame graça, bênção e unção nas suas vidas. Amém. Amém. Eu vou pedir para o pastor Antônio sentar para lá para não ver o relógio, então. Não... Brincadeira, pastor. Não, a gente vai fazer o tempo nesses 5 minutinhos para dar oportunidade para todos os professores que desejaram assim falar, né? Importante dar o espaço também. A fala do pastor ela é muito importante, gente. Eu anotei aqui uma das questões que ele falou. Ele falou, o cristianismo é uma religião de axiomas. Um dos nossos axiomas, ou seja, uma das nossas máximas, das nossas verdades é só Jesus salva. E eu fico preocupado, pastor, porque eu tenho visto algumas pessoas que se declaram cristãos que não defendem esse axioma. E eu digo, então não são cristãos. Eu li há tempo atrás um livro chamado Pode um cristão ser budista? Interrogação. E a proposta do livro é dizer sim. Olha o pensamento, segue a linha, pastor. Ele diz assim, o cristão segue a Jesus. Jesus, segundo ele, não pregava a si mesmo, mas pregava a Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então, todo aquele que professa e busca o amor, busca a Deus e é cristão. Esse é de um equívoco gigantesco,
que quando a Bíblia fala que Deus é amor, não está dizendo que o amor é Deus. Está falando que Deus é o nosso parâmetro para entendermos o amor. E quando a gente entende isso, a gente entende que o cristianismo é uma religião com parâmetros, com uma base, com uma história. Nós precisamos olhar para trás e conhecer essa história, como o pastor nos lembrou. A pergunta é, será que temos conhecido a nossa história? Ontem, dando uma palestra em Paranaguá, eu falei sobre isso, e falei que eu me preocupo muito com as novas gerações, porque as novas gerações não estão se inspirando nos heróis que deveriam. Os adolescentes, os jovens, muitos desses seus heróis são influenciadores digitais. Seus heróis são pessoas da mídia hoje. Será que eles conhecem a história do cristianismo? Será que eles conhecem aqueles que vieram antes de nós? Será que eles conhecem os heróis da fé do qual Hebreus fala? Nessas aulas, nós vimos muitos heróis da fé. Será que nós estamos entendendo que é um legado para as nossas vidas? Precisamos pensar em tudo isso. E eu gostaria de convidar nosso segundo professor que venha, então, para nós avançarmos aqui na nossa conversa. Espera aí que eu esqueci quem é. Me perdoem, gente. A Cris, perdão, Cris. Venha, Cris. A Cris vai falar sobre após a conquista e ocupação da terra. Ó, vai ter dinâmica aí, ó. Aí sim, Marcão. Vai ter até dinâmica, hein? Vamos lá, vou pedir 3 voluntários fortes para vir. Um, acho que o Rodrigo ficaria bem aqui. Outro, Léo, aluno dedicado. Claudenir, põe mais uma cadeirinha aqui para o nosso professor Cido. Vem aqui, professor Cido. Cido, meu amigo, por mais que o senhor andou vindo aqui, viu, irmão Cido? Aqui com o pastor Antônio, né? Perdi meu aluno lá. Pensa no aluno que interage, que me socorria. Está aqui, agora estamos aqui, ó. 4 rapazes fortes e o tema que foi proposto é sobre a conquista da terra prometida. E a gente falou bastante sobre isso, não é verdade? É isso? E a brincadeira que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Todos conhecem o que nós chamamos de morto-vivo, certo? Como que é morto? Quando eu falar morto, é sentado. E vivo, em pé, ok? Quando falar vivo, fica em pé. E morto, sentado. Vamos lá? Podemos começar? Posso começar, Rodrigo? Você dá ok? Então vamos lá. Vivo. Morto. Morto. Irmão Cido, pode se assentar, querido. Teve um impulso. Muito obrigada, irmão Cido. Vamos lá. Gente, cadê os fiscais? Ajuda aí, Marcão, fiscal. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Careca. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Opa, Léo. Pode, convidado a se assentar, Léo. Não, cadeira pode deixar, Léo. Cadeira pode deixar. Vamos mais 2 vezes que o relógio está correndo, né, pastor? Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Careca. Vivo. Parabéns. Uma salva de palmas para o Claudenir, gente. Uma das nossas lições foi a conquista. Após a conquista e ocupação da terra. O que essa dinâmica simbolizou? O povo de Deus conquistou o quê? A terra. Isso daqui, gente, é a terra prometida. O povo de Deus conquistou a terra prometida. Mas basta conquistar a terra? Não. Você tem que permanecer. Permanecer como? No caminho da obediência. Olha só o que a palavra de Deus diz para a gente ali. Juízes 2, versículo 2. Quanto a vocês, não farão acordo com o povo desta terra. Pelo contrário, demolirão os seus altares. Contudo, vocês me desobedeceram. Por que agiram assim? Por que o povo de Deus desobedeceu? Falar de terra prometida é falar sobre as cadeiras. Ter cadeira é suficiente? Não. Nós precisamos nos manter no caminho da obediência. Porque ter as cadeiras, ter a terra, não simboliza nada se nós não estivermos vivos para Deus. Nós tínhamos um comando aqui. Vivo, morto.
vivo, morto. Claudenir permaneceu. Permaneceu como? Escutando, vivo, morto. A palavra de Deus, através de Jesus Cristo, nos fala sobre obediência. E nós precisamos trilhar nesse caminho da obediência. Então, assim como o povo de Deus no passado sofreu as consequências pela desobediência, nós também poderemos ser impactados por ela. Por isso, se você puder, abre a sua Bíblia aí no Evangelho de João, 14, 21, e a gente assim fecha a nossa participação aqui, fazendo um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E no Evangelho de João, João 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ser uma pessoa viva? Você quer ver Deus se manifestando na sua vida? Você quer seguir conforme a vontade de Deus? E desta forma dizer, realmente, eu faço parte daqueles que estão vivos? Precisa sim se manter fiel à palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E isso quer dizer que você foi obediente e que você conseguiu permanecer vivo na terra prometida. Muito obrigada, gente. Pode guardar aqui, Marcão, meu companheiro de vida e braço forte. Vai lá, Marcão, me ajude. Obrigada, pastor. Essa palavra da Cris é muito importante. O permanecer. Às vezes a gente acha que na história bíblica, Deus concede a terra ao seu povo porque o povo merece. Quando na verdade tudo é um presente de Deus. Interessante que quando Abraão vai à terra prometida, Abraão sai da sua terra, foi Deus que o chamou. E Deus diz, vai. E Abraão chega na terra prometida, e é interessante o que Deus faz. Muitos não reparam nesse detalhe, o pastor com certeza já percebeu. Ele chega e Deus diz assim, daqui a um tempo a sua descendência vai voltar. Porque, olha só, diz em Gênesis 15, verso 16. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Às vezes a gente acha que o povo de Israel merecia de Deus um presente, e Deus foi lá e deu um presente. Quando, na verdade, Deus estava dando lições ao mundo sobre obediência e desobediência, sobre permanecer ou não. E aquele povo que lá estava, que eram os amorreus, segundo Deus, não estavam ainda merecendo serem expulsos. Mas depois de algumas gerações, eles mereceram. Da mesma forma, Israel vai para a terra prometida. Mas após algumas gerações, o próprio povo de Israel merece o quê? Ser expulso. E por isso que acontece o exílio da Babilônia. Por isso que depois vêm os romanos e os dominam. E até hoje, eu não sei vocês, mas eu estou muito triste em relação à situação hoje em Israel. Vendo a guerra entre Irã e Israel é algo que dói em meu coração. Pensar que o povo de Deus não entendeu os desígnios de Deus e hoje vive dessa forma, nessa situação. E muitos não têm o amor, a sensibilidade para ver essa situação com o devido cuidado. Precisamos orar por Israel, né, Júnior? Precisamos orar por Israel. Precisamos também conhecer a história para não cometer os mesmos erros. Precisamos aprender a permanecer nos planos de Deus. Por quê? Porque senão nós perdemos a bênção que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender com os erros do passado também. Gente, quantas lições, hein? 3 livros da Bíblia, hein, pastor Antônio? Mas quantas lições. E eu agora gostaria de falar sobre um personagem chamado Sansão. Gente, eu gosto muito de Sansão. Muito mesmo. Porque é uma história que eu acho maravilhosa, cheia, rica em detalhes, que muitas vezes a gente não percebe, não capta, não entende.
Tempo atrás, quando eu era pastor de adolescentes, eu cheguei a fazer o julgamento de Sansão. Aí eu organizei os adolescentes em 3 grupos: acusação, defesa e o júri. E eu era o juiz. Aí eu vim aqui e me achei o juiz aqui. Tá, ordem no tribunal. E aí foi tão interessante que aqueles adolescentes fazendo a acusação e a defesa de Sansão. Mas é interessante que há um veredito, e no final eu agradeci a todos os adolescentes pela sua participação, e eu dei o meu veredito, porque muitas vezes a gente não para pensar nos detalhes da vida de Sansão. Sansão é um personagem que nos fala, nos mostra uma história de altos e baixos. Alguém que é escolhido por Deus, mas que ao longo da sua vida não está escolhendo a Deus. Que escolhe uma mulher fora do povo de Deus, que escolhe abrir o seu segredo a essa mulher e sofre as consequências. Mas é interessante de ver os detalhes no texto. Quando Sansão é questionado por Dalila e ela começa a pedir que ele conte o segredo, o texto bíblico diz que Dalila o incomoda ao ponto de morte. Essa é a expressão que está ali. Ela incomoda tanto ele, que o sentimento dele é: prefiro morrer do que passar por isso. E ele expõe o seu coração. Ele abre o seu grande segredo àquela mulher e assim perde as suas forças. No final, vocês sabem a história, ele é preso, levado, e ele ora a Deus pedindo forças por uma última vez para que derrube as colunas e leve seus inimigos junto com ele. Muita gente lê esse texto e fala: então já que ele tirou a sua vida, está no inferno, já era para ele. Mas é que, na verdade, não é tão simples a coisa. Ele não tinha ali como se salvar, estava condenado. Mas ele entende o propósito de Deus, que era a luta contra aquele povo inimigo, e ele diz: então o resto de vida que eu tenho deve ser entregue para fazer a vontade de Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, é falado ali sobre Sansão. E às vezes a gente não compara os textos, mas a gente precisa ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Em Hebreus capítulo 11, nos versos 31 em diante, diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Está dando a lista dos heróis da fé. E aí diz: e que direi mais? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Interessante que ele vai trazendo vários heróis da fé, e aí ele fala: olha só, e Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, heróis da fé também que a gente viu aonde? Nesse último trimestre. Sansão para nós pode não parecer um herói da fé, mas o grande segredo é que para entender a vida de Sansão, eu preciso entender que é um homem que usou algo que Deus deu, que é a sua força, para um propósito que não era o correto, até entender que aquilo que Deus lhe deu tinha uma razão de ser. Era o dom com um objetivo, que era enfrentar os inimigos de Deus. E a minha pergunta é: será que nós temos usado o dom que Deus nos deu para o propósito dele? Eu fico pensando na minha vida, e alguns dias atrás eu estava pensando: e se eu tivesse seguido um caminho diferente? Muitos falam que eu gosto muito de estudar, e eu gosto mesmo de estudar. E eu fiquei pensando: e se eu não tivesse seguido esse caminho que eu segui? E se eu tivesse seguido outro caminho? E se eu fosse hoje, talvez, professor, não sei, de biologia, qualquer outra coisa? Será que eu não estaria fazendo a vontade de Deus? Mas o grande segredo é que nós não precisamos ser pastor, missionário, seja o que for, para fazer a vontade de Deus. Eu faço a vontade de Deus sendo pastor porque Deus assim o me chamou.
Mas eu fico pensando a oportunidade que todos nós temos de oferecer os nossos dons ao nosso Deus. Seja o dom de saber fazer uma boa limpeza, seja o dom de ensinar, seja o dom de cozinhar, qualquer dom que nós temos precisa ser dedicado a Deus. Senão, nós perdemos o nosso objetivo de vida. Tempo atrás, a Ju passou pelo que passou, né, amor? Ano passado. E a Ju, é interessante que no clamor de, como é que se diz, de fio de vida que ainda havia, ela não pediu para voltar ao mundo para estar comigo e com as crianças. Ela clamou a Deus para voltar, para cumprir o seu objetivo no reino de Deus. Precisamos olhar para os heróis da fé, nos seus erros e acertos, entender que cada um de nós tem um objetivo de vida traçado por Deus. Nenhum de nós existe sem motivo. E todos nós temos, sim, uma vida planejada pelo nosso Deus. Gente, dando sequência aqui, gostaria de avançar agora convidando a Morena para falar sobre quando falta o líder. Às vezes falta o líder, Morena. Bom dia. A gente chega em Juízes, então, mais ali no assunto mais comum, que é essa falta de liderança, né? Essa lição é marcante porque ela é representativa desse momento, né? É um momento onde cada um estava fazendo o que acha que é certo, e porque cada um estava fazendo o que acha que é certo, as coisas não dão certo. Quando a gente perde a orientação de Deus para o que a gente deve fazer, a gente passa a fazer as coisas que são os nossos desejos humanos, que são o que o nosso coração manda. E daí a gente, com certeza, não vai ter um final muito bom. Então, tem vários exemplos. Nesse caso dessa lição especificamente, é um exemplo de Mica, né? Mica resolve tomar para ele a decisão das coisas. Já que não tenho líder, então eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. E ele transforma qualquer coisa que ele acha que é relevante em sagrado. E eu acho que a gente pode tomar isso para a nossa vida, quando a gente pensa onde a gente tem investido o nosso tempo, o que nós temos transformado sagrado na nossa vida. A gente escuta muitas vezes na internet, não, sei lá, academia é sagrado para mim. Ou o tempo de fazer, sei lá, uma leitura diária é sagrado para mim. As pessoas têm colocado a palavra sagrado em várias coisas. E têm afastado essa palavra de Deus. Achado que é sagrado coisas que não necessariamente a gente considera sagrado. Porque estão afastados da vontade de Deus. Então, tem colocado essa sacralidade em lugares diferentes. E foi o que Mica fez. E o final não foi muito bom, né? Então, eu queria ler lá com vocês Juízes 18, a partir do 22. Então, o que aconteceu? Mica, para relembrar vocês, escolheu alguém para ser o sacerdote, alguém que ele achou que era conveniente, colocou o manto, e foi um momento onde alguém falou para ele, mas será que não é melhor ser sacerdote de um povo do que ser sacerdote de uma família? Né? E daí ele vai embora, porque para ele não é um sacerdote de verdade, ele está só ocupando um espaço ali que tem dinheiro envolvido. Né? Então ele ganhou alguma coisa, algum benefício, por isso ele ocupou esse espaço. E ele vai embora. E daí Mica manda os homens dele atrás, né, para resgatar essa sacralidade dele. Então, Juízes 18, 22. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, esses se voltaram e perguntaram a Mica, qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? E ele respondeu, vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem me perguntar qual é o seu problema? E daí a gente pode perguntar ainda para ele, qual é o seu problema? Por que você está criando os seus deuses? Ele fala lá, você levou embora os deuses que eu fiz. Ele está preocupado com os deuses que ele criou, com o sacerdote que ele instituiu. Né? Quando a gente coloca na nossa vida qualquer coisa em primeiro lugar, que não é a vontade de Deus, que não é o que Deus deseja para as nossas vidas, isso vai ser tirado de nós. E a gente vai chegar em um momento e vai falar, cadê tudo aquilo que era sagrado para mim? Cadê todas aquelas coisas que eu coloquei em primeiro lugar?
não sobrou nada. Porque se a gente não colocar Deus em primeiro lugar como a coisa que é mais sagrada na nossa vida, todo o resto vai desmoronar, com certeza. Então, acho que a provocação dessa lição é que a gente sempre considere sagrado aquilo que realmente é sagrado, que a gente coloque nas mãos de Deus a prioridade do nosso dia, o nosso primeiro momento. Né? Eu aprendi esse ano a minha primeira oração do dia ser: Deus, eu entrego esse dia ao Senhor. E fazer isso na hora que eu acordo. Porque às vezes a gente fica, não, porque daí eu tenho que fazer isso primeiro, eu tenho que fazer aquilo outro. E daí quando chegar um tempo, aí eu vou fazer esse momento de oração. E eu tenho feito essa oração assim, a hora que eu acordo, para eu não me esquecer, porque senão eu vou me esquecer. Eu sei que a minha mente humana é falha e eu vou me esquecer. Então, a gente entregar aquilo que é sagrado para nós diariamente. Esses dias eu ouvi alguém falando na internet, e se você só tivesse hoje aquilo que você agradeceu ontem? E se você só fosse mantido hoje aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria hoje ainda? Fiquei um pouco impactada com isso, porque nem sempre a gente agradece pelo básico, né? A gente não agradece, às vezes, por ter uma casa, por ter uma cobertura para a chuva, pela minha família, pela comida, pelo meu trabalho. Né? Coisas básicas a gente, às vezes, superestima. Mas pelo meu marido... Estava incluso em família, tá bom, amor? E a gente colocar, então, o que é sagrado em primeiro lugar, para que a gente possa fazer da melhor maneira sempre. Obrigado, amor. Isso que a amor falou é algo que eu tenho buscado praticar lá em casa. Fazendo uma oração também quando eu acordo. Hoje quem me acordou foi o Benjamin. É difícil eu ser o primeiro a acordar, pastor. É muito difícil. Lá, geralmente, é um dos piás ou a Ju que acorda antes. Né? E aí, eu sou o último a acordar. E aí, hoje o Benjamin veio, ligou a luz, subiu na cama e falou: papai, está na hora de acordar. Que o Enoque já tinha me acordado e eu voltei a dormir. Aí, papai, agora precisa levantar. Eu falei: tá bem, filho. Eu falei: então ora comigo. Aí eu fiquei de joelho na cama, ele ficou junto. Aí eu falei: vamos fazer a oração do papai. Todo dia eu oro. Minhas orações, a Ju brinca que é minha reza. Não é reza, não. Eu oro: Deus, obrigado, Pai, pelo dia, obrigado pela vida. Te peço força, graça e sabedoria para viver esse dia conforme a tua vontade. Mas não é uma reza, eu brinco que é arrumar o foco da vida para tentar enxergar a partir da visão divina. Porque eu costumo acordar com muito mau humor. Já fico chateado de estar acordando. Aí eu não, tenho que arrumar o foco, tenho que ser grato, estou com vida, estou com saúde, né? E entregar o meu dia a Deus, isso é muito importante. E aí a pergunta que a Morena fez, né? Repetiu a pergunta para a Mica, né? Qual o seu problema? É o que a gente tem que se perguntar quando a gente está brabo. Ah, acorda brabo? Vili Baldo acordou brabo, qual o seu problema, Vili? Qual o seu problema? Por que essa ira toda? Por que tão nervoso? Que eu não tenho nada. Realmente não tem nada. Realmente. Pouco tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela falou que conversou com alguém que disse assim: Deus tirou tudo que eu tenho. Ela falou: mas você precisa ser grato a Deus, mas Deus não me deu nada, Deus só tirou. Gente, esse é um olhar que muitas vezes a gente acaba tendo quando a gente não tem o foco certo. E eu não julgo, às vezes eu não tenho o foco certo. Por isso é importante todos os dias acordarmos e regularmos o nosso foco para sermos gratos ao nosso Deus. Convido o professor Rafa a vir aqui à frente e ele vai falar para nós sobre os altos e baixos na vida de um povo. Bom dia, igreja. O Adriano vai me ajudar aqui também numa dinâmica. Então, para quem não conhece, esse aqui é Adriano, meu goleiro. E a gente vai falar um pouco sobre uma vida de altos e baixos, né? Não é porque eu sou baixo e o Adriano é alto, mas é no sentido espiritual mesmo, né? A gente vem estudando o livro de Juízes, né? O livro de Josué, Ruth, e a gente, né, viu na dinâmica da Cris, viu na fala da Morena, do pastor Antônio, do pastor Vili, né? A história de Sansão é bem representada numa vida de altos e baixos, né? O Vili até comentou sobre isso. E quando a gente estava estudando esse texto ali de Juízes 19, 20 e 21, na EBD dos Adoles, que fala sobre a história de um levita
e uma concubina, que eles estavam numa viagem, ele foi lá, né, resgatou ela e estavam numa viagem para voltar para casa. E aí eles decidem parar numa cidade lá da tribo de Benjamim, né? Eles poderiam ter parado antes, mas ele fala, não, vamos parar na cidade dos nossos irmãos. E eu estava até conversando com o Vili essa semana, e falando, né, sobre os levitas, né? Os levitas eram o símbolo de adoração de Israel. E por que o levita ele não tinha, né, um povo, vamos dizer assim, um pedaço de terra como as outras 12 tribos, né? Eles nem entram na contagem das 12 tribos, né? Quem entra sai José, né? E entra os 2 filhos de José, né? No lugar de Levi e José, Efraim e Manassés. E por que eles não têm parte da terra ali, né? Porque eles são as primícias doadas, né? Ofertadas a Deus como oferta de adoração viva para que a presença de Deus fosse simbolizada através da vida deles. E eles não tinham um pedaço de terra, mas era meio que obrigação de todos os irmãos hospitalizar, né, ter hospitalidade com eles em qualquer lugar que eles forem. E eles chegam lá na cidade de Benjamim e acontece aquela história, né, que quando a gente olha, a gente fala, nossa, esse é o povo de Israel mesmo? É a tribo de Benjamim? Eu acho que eu estou me confundindo aqui e estou lendo de novo a história de Sodoma e Gomorra. Porque o que acontece? Eles querem que quem trata com hospitalidade, né, o levita e a concubina, eles querem que ele mande eles para fora para que eles abusem deles. E a pergunta que eu fiz lá na EBD, eu falei, o que vocês sentem quando vocês leem essa história? Porque aí o que o levita faz? E o dono da casa, né, o que hospedou eles, deixam a concubina para fora e a tribo de Benjamim abusa dela até ela morrer. E esse é o povo de Israel. Meu Deus do céu, que história. E as palavras que surgiram na EBD foi nojo desse povo. Foi indignação. Porque realmente é uma história que você fala, cara, não, está errado, não é com a tribo de Benjamim, não é com a cidade de Israel, não é com o povo de Israel que está acontecendo isso. Eles se confundiram e foram pousar num povoado que vivia naquela terra. E, né, como o Vili comentou, que foi expulso por causa do pecado. Mas, né, voltando lá na história de Josué, ele pegou e ele teve um momento que ele se deparou com um pecado no meio do povo e eles perderam uma guerra para a cidade de Ai. E a postura de Josué em relação ao pecado foi intolerância. Ele não tolerou o pecado, de forma nenhuma. E Acã e toda a família dele foi consumida, né? Não deixaram que o pecado contaminasse o povo. Mas a gente vai vendo no decorrer da história que o pecado, eu vi essa ilustração e quero fazer aqui agora com o Adriano. Tira um pedaço aqui, Adriano, por favor. O pecado, às vezes, é igual essa fita aqui, né? Trabalho com obra, né? Então, fita tem em todo lugar. Então, eu vou aproveitar essa fita aqui, né? Mas é igual essa fita. Rasga um pedaço, Adriano. É simples. Então, você acha que você domina. É tolerável. A cola dela, ela cola, mas solta. Ah, então, é tranquilo falar um palavrão no trânsito. É tolerável. É tranquilo uma mentirinha no trabalho por causa do patrão, uma coisa ou outra, é tolerável. E a gente, como povo de Israel, começa a tolerar o pecado. Tira um pedacinho um pouquinho maior. Ainda, mesmo que seja um pecado um pouquinho maior, vamos dizer assim, cola na gente, pode tirar. Tirou. Tranquilo, tolerável. Então, no futebol, é tranquilo eu ser vingativo. Levei uma pancada, eu vou dar outra. No trânsito, é tranquilo eu ser vingativo. O cara me deu uma fechadinha, eu já vou querendo entrar na frente dele e fechar ele também. Vou perseguir o cara, muitas vezes acontece. É tolerável. E o povo de Israel foi tolerando o pecado, porque, como a gente viu nas falas aqui anteriores, a ordem era expulsar o povo. Eles toleraram o povo. E agora, para a gente fechar a ilustração aqui, eu lembro de Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo, eu acho que
ele estava vendo também tudo o que aconteceu na história, né? Paulo era um estudioso, e ele viu que durante toda a história o povo tolerou o pecado. E ele foi amoldado pela cultura. E aí Paulo adverte nós agora que aprendemos, né, em 1 Pedro, né, que nós somos o povo eleito, povo exclusivo, sacerdócio real. A gente é a exclusividade de Deus e a gente não pode tolerar o pecado. Paulo fala, não se conforme com o mundo. E como... Vai me ajudando. E como o pecado é tolerável, a gente deixa o pecado. E a gente fala, não dá nada, eu saí dessa. Uma mentirinha não dá nada. Um sentimento de vingança não dá nada. Isso aqui não dá nada. Na escola eles estão fazendo coisa errada, então eu vou estar aqui junto, aqui, ó, não dá nada. E esse não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada. O que vai acontecer? Ele vai ficar segurando aqui para mim. Né? Meu pedestal, ele virou. A gente fica preso ao pecado por tolerar ele na nossa vida. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Para sair agora, precisa de um libertador. E a gente vê no final que o povo estava sem líder, sem libertador, sem esperança e vivendo esse ciclo de altos e baixos porque eles toleraram o pecado. E a advertência de Paulo para nós é: não se amoldem ao padrão do mundo. A cultura diz isso, não precisa nós nos conformarmos e aceitarmos isso no nosso coração. A gente precisa ser luz e lutar contra a cultura. A gente está na vibe do The Chosen, né? E The Chosen vai mostrando os peixinhos se convertendo e indo ao contrário lá na introdução. Né? E é para isso que nós somos chamados, não para ir rumo à maré, né, do mar, mas a gente ir contra a maré. E é isso que Paulo está nos advertindo, para que a gente transforme a nossa mente com a palavra de Deus, transformar a nossa mente para que a gente seja transformado por Deus. E a gente precisa se alimentar da palavra, continuar vindo nas EBDs, e realmente para que quando a nossa boca falar, fale o que está cheio no nosso coração. E se ela está cheia da palavra, ela vai falar sobre a palavra. Se está cheia de Jesus, vai falar sobre Jesus, e a gente não vai viver uma vida de altos e baixos. Porque se a gente é discípulo de Cristo, a gente deve procurar pensar, falar, ver, ouvir e andar como Jesus. O povo tolerou a vista, o pecado, tolerou a audição do pecado, tolerou a fala do pecado, tolerou o pecado e viveu uma vida de altos e baixos. Então, não vivamos assim. Nos amoldemos à palavra de Deus e que Cristo molde nosso coração e não a cultura. Obrigado, Rafa. Ele não vai soltar, ó. Mas o goleiro precisa, hein? Assim o goleiro não consegue. Aí, ó. Gente, o Rafa trouxe uma palavra muito importante sobre uma das aulas mais impactantes. Esse texto é maravilhoso. Maravilhoso por ser terrível, mas maravilhoso porque traz lições. Eu lembro que eu estava lecionando aqui para os jovens e a gente estava fazendo leitura um por um. E aí, quando chegou numa parte, né, era para o Mateus ler, falei, Mateus, tua vez? Mateus falou, calma, filho, eu estou digerindo aqui a informação. Eu falei, você não conhecia essa história? Não conhecia. E eu falei, mas outros aqui não conheciam. Eu falei, realmente, quem lê a primeira... É que eu já sabia, o spoiler, né, Cris? Eu já sabia o que ia acontecer. Mas eles não sabiam, estavam lendo e se assustaram. Por quê? Porque é uma pessoa que decide não ficar na cidade de um povo pagão. Não. Para garantir, eu vou na cidade dos meus irmãos, dos benjamitas. Aí é garantido, é tudo certo. Mal sabia ele que ali, onde deveria encontrar refúgio, ali encontrou coisas piores do que aqueles que não temem a Deus. Infelizmente, às vezes é isso que acontece na igreja. Às vezes, algumas pessoas se dizem cristãos e fazem pior do que as pessoas que não são cristãs. E não há nada pior do que isso, mancharmos o nome do nosso Deus. Quanto ao levita que o Rafa falou, eu gostaria de ler Números capítulo 3, verso 12, que diz assim: Vede que eu, Deus,
Eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre. Portanto, os levitas são meus. Os levitas eram como se fosse o quê? Os primogênitos oferecidos, como o Rafa falou, as primícias que o próprio povo ofereceu a Deus. E aqui nós temos o crime contra um levita. E sendo contra um levita, é um crime ainda pior. Os levitas não tinham território próprio, então eles ficavam o quê? Espalhados no território das outras tribos. Então, entre os israelitas era necessário, era fundamental a hospitalidade. Mas a hospitalidade com um levita era ainda mais importante. E nós não vemos isso acontecendo. Por isso, o crime é algo tão forte como a gente vê aqui no texto. Gostaria de convidar agora o professor Rodrigo para falar sobre uma história para ser lembrada. O André vai me ajudar numa dinâmica aqui. Está passeando aqui atrás, achei que ele ia ajudar. Gente, mas para mim esse título, né, uma história para ser lembrada. E realmente, às vezes a gente deixa de passar esse livro tão importante da Bíblia, o livro de Ruth, e tem algumas coisas que valem destaque. Eu vou aqui deixar os destaques e depois deixar para o Vili dar continuidade. Mas é muito, muito interessante. Eu sou crente já há 42 anos, né, minha idade, nasci na igreja. E quando a gente olha para esse livro de Ruth, os estudiosos dizem uma pequena novela, né? O livro de Ruth é uma novelinha. Vocês que gostam de assistir novela aí, então você vê o livro de Ruth é uma pequena novela, porque novela sempre começa com um drama e depois é solucionado, né? A gente vê aquele final feliz no final das novelas, né? E é exatamente o que acontece aqui no livro de Ruth, porque começa com um grande drama, que acontece ali com Noemi, perde o marido, perde os filhos, e fica ela e as duas noras viúvas, num tempo onde mulher não era nem contadas, né, mulheres e crianças não eram nem contadas na contabilidade aí. Estavam passando por um momento difícil na terra, era fome, né, estava tendo um momento de escassez. Era um tempo, naquele tempo de apostasia, o povo de Israel lá estava fazendo o que queria, né, com a fé, negaram a fé, na verdade, negaram Cristo, negaram Deus. Estavam fazendo o que queria. E aí no livro de Ruth, Deus mostra a lealdade dele para com o povo e mostra através da vida de Ruth. Ruth, é engraçado o caráter dela, uma mulher gentílica e viúva, né? Para que ela serviria? Mas o caráter dela mostra a lealdade dela, a sinceridade, a honestidade. Não tem interesses, né? O que ela faz, ela podia abandonar Noemi, porque daí morre todo mundo, eles voltam para Israel. E aí ela poderia não voltar, ela poderia continuar a vida dela lá. Eu estava discutindo com a Morena, mais ou menos quantos anos ela teria, pastor Antônio? Quantos anos será que ela teria? Porque eles casavam muito cedo naquela época, né? Eles arrumavam os casamentos muito cedo ali. E depois, 10 anos depois, o marido dela morre. 10 anos depois que tinha falecido o marido de Noemi, morre também o marido dela. 10 anos depois. Por que eles não tiveram filhos nessa época? Porque lá era para ter filhos. Por que não tiveram filhos? Será que ela era infértil? Será que o marido dela também não poderia dar um filho para ela? Era o plano de Deus para com o povo, através da vida de Ruth. E aí eu gosto vou ler o versículo aqui, para falar da lealdade de Ruth. É o capítulo 1, versículo 16. Se a Lorena quiser colocar lá, a minha versão da NVT. Ruth respondeu. A Noemi falou assim, voltem para lá e vai continuar a vida de vocês. Aí Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo,
seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Olha a lealdade dessa mulher. Primeiro que, se alguns têm dúvidas sobre a conversão dela, esse texto já mostra que ela servia ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. E depois a lealdade dela com Noemi: eu vou com você aonde você for. Aonde você for enterrada, eu serei enterrada. Então, o destaque para a lealdade da Noemi. Outra coisa que eu quero destacar aqui é a sabedoria de Noemi. A sabedoria dela em saber que o povo dela, a descendência dela, podia ter continuidade. Ela volta para o lugar onde tinha parentes próximo dela. E aí, olha só a sabedoria da mulher mais velha, né? Começa a hora que Noemi vai lá para colher cereais, e volta, ela fala: onde você colheu os cereais aí? Aí ela fala assim: foi lá nos campos de Boaz. Aí fala: Boaz, então continua lá, né? Faz o que eu vou te mandar, que vai dar tudo certo para nós. E aí, enfim, e aí uma coisa que também é destaque aqui no texto, no livro de Ruth, é sobre o resgatador, que eles tinham como ser resgatado. A família de Noemi tinha como ser resgatado e continuar a descendência da família de Noemi. Isso também é muito legal, esse destaque, porque daí, como elas tinham ficado viúva, não tinha mais descendência. Elas vão para o lugar onde tinha parentes, e alguns deles ali poderiam resgatar a descendência deles, continuar, pegar as terras para eles, né? E continuar, e ter filhos, e continuar, e dar o nome do ex-marido, ou do falecido, para continuar a descendência. Deus providencia para esse povo um resgatador. Então não tem como a gente não olhar para esse texto de Ruth e ver um apontamento ao resgate que depois Jesus faria para nós, né? Então veja que depois da geração aí, da geração de Ruth, vem Davi, e de Davi a descendência vem Jesus, o resgatador, que assim como Ruth e Noemi foram resgatados, e a descendência deles continuada, também assim foi conosco. Nós fomos resgatados por Jesus. E aí eu deixo agora para o Vili aí continuar, trazer mais alguns detalhes sobre este texto tão maravilhoso aí de Ruth. Valeu. É interessante a gente ver como muitas pessoas gostam desse texto e falam assim: é porque é uma história de amor, é um romance. Mas não é esse o foco do texto, né? O foco do texto não é um romance, o foco do texto são pessoas que mostram amor de entrega. Uma nora que ama uma sogra, um homem que entrega o seu direito de ter filho para que o seu filho que nasce seja considerado filho do marido falecido de sua esposa. Isso é uma entrega, isso é algo extraordinário, numa cultura muito diferente da nossa, onde a ideia da herança, da tradição, do nome que permanece. Uma pessoa deixar o seu nome de lado, para que o nome de alguém que já morreu seja lembrado, gente, isso é algo extraordinário. E aí que está a grande lição do texto. E aí que está a possibilidade, no final, Noemi, que perdeu tudo, olhar para aquilo que Deus deu agora e declarar de forma extraordinária: pois ele, olha só, Noemi, ela ouve as mulheres dizendo: louvado seja o Senhor que hoje provê um resgatador para a sua família, Noemi. Que este menino seja famoso em Israel. Ele restaure o seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e tem sido melhor para você do que 7 filhos. A história de Ruth é a história de um presente de Deus para uma mulher que perdeu tudo. E Deus colocou Ruth
na vida de Noemi. Eu comparo esse texto ao que Jesus Cristo nos diz, e assistindo The Chosen lembrei disso. Quem assistiu The Chosen sabe do que eu estou falando, os outros não vão saber. Mas quando, na história ali do The Chosen, que é uma história fictícia, mas baseada em fatos reais, né? Jesus conversa com Tomé e com a pretendente dele e fala, olha, eu não vim trazer paz, mas espada. Jesus, quando fala isso, não mostra ali no The Chosen, mas ele completa falando, olha, quem não deixar pai e mãe não é digno de mim, mas ele fala também assim, porque ainda nesta vida terão muitos mais pais, mães, irmãos e irmãs. A família que nós ganhamos em Jesus Cristo é algo extraordinário. E eu completo, entendendo que, como o Rodrigo bem trouxe, o livro de Ruth nos lembra Jesus Cristo. Mas eu digo mais, o livro de Ruth nos lembra também da igreja, do amor que nós podemos ter uns pelos outros, do cuidado que nós podemos ter, ao ponto de entendermos que temos uma nova família. Que Deus nos dê sabedoria em relação a isso, que Deus continue nos instruindo através do estudo da palavra. A partir da semana que vem vamos estudar o Evangelho de João, vamos aprender juntos, conhecendo mais da história de Jesus Cristo e de quem Ele é. Quem está em casa, que Deus abençoe. Um grande abraço, espero ter aproveitado essa aula.